obrigado aí pela presença de vocês, boa tarde, né? Oficialmente. Nós temos, além do projeto em si, que já é algo muito bacana, que nos une, nos reúne, nos faz confraternizar e faz a gente também aguçar a nossa mente, a nossa criatividade através da poesia. Mas este ano é um ano especial, né? Estamos completando 10 anos do projeto. Então, não é qualquer coisa, né? E é engraçado que, nesses 10 anos, foram 9 livros, né? Vamos completar o 10º. Somente 6 pessoas participaram de todas as edições. 3 está aqui, né? Que é eu, você, Anitta e Eunice. Além de nós, tem a Cida Antunes, a Emília e o Jerônimo. A Cida não participou no passado. Ela participou de todas as outras, menos no ano passado. A Inês, desde quando ela iniciou, né, ela participou de todos, né? Mas ela não participou, acho que das 3 primeiras, parece. Depois tem até um gráfico aí que mostra um pouco isso. Então, assim, é muito, muito bacana de saber que há uma resistência, né? Também a Luara também, quando começou a participar, ela também participou de todos os outros. E deve ter mais alguém também que, quando iniciou no meio do trajeto, deve ter começado também. Bom, eu fiz uma breve apresentação. Eu quero dividir essa reunião em três momentos, né? Um primeiro é só para dar uma passada pelo histórico do projeto. Depois a gente vai ter que conversar um pouco sobre o tema deste ano, vamos, né, definir o tema deste ano. O calendário já faz parte dessa apresentação aqui, tá? E depois a gente já podia começar a pensar um pouco como é que nós vamos fazer o lançamento. Embora é só dezembro, mas já pensar algumas coisas, considerando que é um momento de festivo, de 10 anos e tal. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça aqui, eu queria compartilhar com vocês, e a gente faz uma troca aí, discute um pouco essa questão. Então, pode ser? Então, esse momento da apresentação, segundo momento, o tema, e terceiro momento, a gente discute essa coisa do... Beleza? Então, vamos lá. Preparei uma apresentação aqui. Em termos conceituais, assim, o Poemas da Cidade, a gente entende que ele foi criado aí em 2014, ele tem aí a ideia de reunir poetas com ou sem experiência literária. Se a pessoa quiser fazer poesia, quiser escrever poesia, mesmo que não tenha experiência, a gente acolhe, a gente ajuda, por isso que a gente constrói isso tudo no coletivo, no sentido, inclusive, né, de ajudar as pessoas que têm dificuldade, mas que querem. Dos mais variados estilos, então a gente não importa o estilo da poesia, para participarem aí anualmente de uma publicação coletiva em livro impresso de poemas inéditos. Importante frisar isso, inédito, né? Ele não pode ter sido publicado em nenhum outro meio, né? Com uma temática específica que a gente decide coletivamente, nós vamos decidir isso aqui hoje, ambientada no espaço urbano. Isso é muito importante. E a ideia desse projeto é que ele esteja ambientado, como está escrito, no ambiente urbano. Ou seja, não vamos falar da criação de galinhas lá no interior, né? Então, não, o espaço é urbano, é pensar, por isso o nome, Poemas da Cidade, é pensar o espaço, o contexto urbano. Esta é a ideia. É um projeto que valoriza os princípios democráticos, ou seja, a gente constrói democraticamente, a gente discute, a gente ouve, a gente não tem nada imposto, né? E não faz distinção de raça, credo, gênero, opção política ideológica, formação intelectual, etc., etc. Os objetivos gerais: incentivar a expressão literária e poética através da expressão do belo, do cotidiano das cidades. Mais uma vez aparecendo a questão da cidade, do cotidiano urbano, né? Respeitando a realidade de cada participante. Não interessa, né, se o olhar da pessoa para a cidade seja, sei lá, uma crítica social, ou se um outro já vai ter uma
uma expressão de amor ou coisa desse tipo, não interessa. Então, a gente respeita a realidade, respeita o posicionamento de cada participante, de cada integrante do grupo que queira participar do projeto. Contribuir para o aprimoramento do universo poético, que a ideia nossa também é que a gente possa ter um processo de aprendizado mútuo, né? E que isso possa contribuir para aprimorar também esse universo, estou falando, é o nosso universo, o universo do coletivo, né? Para a construção de uma sociedade cada vez mais de leitores e leitoras, de escritores e escritoras críticos e conscientes do seu papel social. Então, a gente tem um pouco esse objetivo também de provocar uma reflexão, né, e esse olhar, né, crítico para a realidade. Tanto é que nós tivemos temas bem voltados para este olhar, né, social. Depois nós vamos passar um pouco nesses temas. Nós trabalhar cada edição, se vocês quiserem perguntar, intervir, complementar, porque vocês, né, participaram, pode ficar à vontade, tá? Vamos fazer uma troca aqui. Trabalhar cada edição do projeto respeitando o desejo coletivo, visando o aprendizado mútuo e o compartilhamento de novos ou não saberes. Contribuir para o crescimento literário pessoal e coletivo, bem como para a poesia brasileira. Nós estamos fazendo história, né? Então, nós somos... Fica à vontade, Marcos. Daqui a pouco você se apresenta para nós aqui, tá? Então, essa ideia, é claro que é óbvio, por razões óbvias. Se nós estamos aqui construindo, né, um projeto de livros, né, e esse projeto ele é coletivo, né, mesmo que não fosse, mas nós estamos contribuindo, óbvio, para a poesia brasileira. E é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Objetivos mais específicos é reunir em uma publicação em livro o resultado literário poético desenvolvido pelos escritores e escritoras. Eu estou falando de resultado porque esse livro ele é um processo. Ele se inicia com o lançamento oficial, com a discussão do tema, com o aprofundamento do tema, com a oficina literária, com o sarau poético, onde a gente, coletivamente, além de expor, né, a poesia, apresentar, declamar o poema, a gente também ouve, né, a crítica das pessoas, a crítica não é no sentido de criticar, a crítica destrutiva, mas construtiva. Por que você não coloca essa palavra aqui? Mas eu acho que isso aí é no plural, é no singular. Então, tem esse processo também de construção coletivo que é muito legal. Realizar encontros de aprofundamento, capacitação, oficinas, acabei de dizer. Realizar um sarau, também já falei. Realizar solidariamente o evento de lançamento do livro. Quando a gente fala de realizar solidariamente, porque também a gente constrói juntos, né? Essa questão de como a gente quer o lançamento, como a gente vai realizá-lo. A missão desse projeto é instigar o imaginário e a criação poética, considerando o cotidiano e as paisagens urbanas. Já foi falado isso. Estabelecer um diálogo aberto, respeitando as particularidades de cada realidade dos poetas. A gente tem o maior cuidado, o maior respeito do tempo das pessoas, não importa, porque a poesia, aí podem discordarem se vocês acharem que não é dessa maneira. A poesia, assim como tudo a gente faz na nossa vida, ela também tem um processo de crescimento, né? Você quando começa a escrever e você tem essa rotina de escrever, você vai melhorando também a sua própria escrita. Então, tem esse processo. E o tempo de cada um, a gente precisa respeitar, né? Então, cada um vai chegar no tempo da velocidade que ela conseguir, o tempo é da pessoa, não é do grupo, não é do coletivo. Valorizar cada verso, cada rima, cada estrofe, cada pensamento como especial e único. E né? Temos também respeitar o olhar individual de cada poeta sobre sua visão de cidade, né, de cada espaço urbano. Não importa qual é a visão que cada um tem, né? O importante é que cada um exponha isso e juntos a gente possa crescer mutuamente. Não fazer distinção de estilo poético, estar aberto às novas possibilidades, facilitando novos encontros e a troca de experiências. Reunir, valorizar, potencializar e divulgar os poetas e suas poesias, um trabalho pautado pelos princípios da solidariedade e da cooperação. Então, esse projeto também, ele visa
essa coisa de potencializar, de divulgar, né, de mostrar o trabalho também. Então, também tem sobre essa... Não é mais que um objetivo, né? É a missão mesmo, é a missão do projeto. Bom, antes de falar de prazo, mas tem alguma questão a complementar? Fique à vontade. Senão, a gente segue o jogo. Tudo foi bem explicado, deu para entender certinho. Podemos? Anitta, complementa. Eunice? Está dentro? Então, tá bom. Então, vamos lá. O prazo, a gente trabalha sempre um ano, um ano para a gente realizar todo o conjunto do projeto. Então, uma publicação em livro por ano. O público-alvo, homens e mulheres de qualquer faixa etária, não importa. O número de participantes ele é indeterminado. Ele tem um número mínimo de 20, né, mas ele não tem um número máximo, indeterminado. Hã? Adesão. Cada pessoa interessada deverá preencher uma ficha de... Aí já é uma questão mais de como a pessoa pode aderir a esse projeto. Deverá preencher uma ficha de adesão ao projeto, que hoje ela é online. No começo, a gente fazia isso no papel, né? Seu José, entra aí, seu José. Hoje a gente faz ela virtual. Oi? Mas o que fez a gente mudar isso foi a pandemia, né? Foi a pandemia que a gente acabou... E aí a gente acabou aderindo, mas a pandemia contribuiu para isso. Recomenda-se que, ao efetuar a inscrição, a pessoa participe das atividades relacionadas ao projeto, que são divulgadas antecipadamente, de maneira a possibilitar a participação. Nós estamos falando, o projeto ele não é só escrever o poema, existem muitos... Vem para aqui, ó, do lado aqui, para a gente ficar mais alinhado, aqui, mais junto. Existem projetos, só um pouquinho mais para trás para ficar alinhadinho aí, para a gente poder se ver. Isso, está ótimo. Obrigado. Existem alguns projetos literários que são divulgados, a pessoa vai lá, faz a inscrição e manda o poema e não participa de mais nada, né? Aqui não, a gente vai... Cada etapa do projeto, inclusive, o livro ele não é impresso sem antes ter sido aprovado pelo coletivo. Então, a gente faz todo esse processo coletivamente. Isso eu acho bem bacana, porque daí não fica solto. Acaba dando uma unidade. E a construção, ela é de todo mundo, né? Isso é o resultado. Então, quando faz, é nosso trabalho, é nosso, né? E mais, né, Inês? O que é muito legal também. Todo o conjunto das pessoas passam a ter conhecimento do conteúdo, né? Porque também tem alguns projetos que as pessoas mandam e sequer tem o trabalho de ler o trabalho dos colegas, né? Aqui não, o sarau é apresentado, então a gente tem o contato com a obra de cada um, né? Isso é muito importante também. O livro é publicado pela Copacesso em conformidade com os padrões praticados pela editora. Investimento. Cada poeta precisa se comprometer antecipadamente a adquirir exemplares do livro impresso. Todo mundo já sabe como funciona, né? Aí já isso está lá no site, na ficha de inscrição. O mínimo que a pessoa precisa assumir é 3 exemplares, né? Ele paga R$90 por isso. Aí qualquer outra quantidade você pode adquirir. A quantidade acima de 10 exemplares, a gente consegue um desconto, né? Ele cai para R$5 a menos, né? Então, seria R$30. Começamos com 20, né? Foi 20. Com R$20, subiu R$10. R$10. Houve um aumento muito cruel no papel. Eu vou ser muito honesto e transparente com vocês. Esse projeto, ele praticamente empata. Tá? Praticamente empata. Se não tiver 20, o ano passado, por exemplo, deu prejuízo. Ele tem que ter 20 para ele poder cobrir os gastos da gente. Porque nós não estamos falando do livro, nós estamos falando do projeto, né? Nós estamos falando do projeto como um todo, né? É disso que nós estamos falando.
Como inscrever-se? Eu fiz um passo a passo aqui, porque tinha a possibilidade de, além de outras pessoas novas, né? Eu vou passar rapidamente, aí se você tiver dúvida, depois você fala, mas isso aqui é bem simples. A gente entra lá no site da Copacess, que é copacess.org, né? Ele vai abrir essa tela, que é o site, tá? Aí, ao abrir essa tela, você vai lá na parte onde essa parte vermelha do site tem lá projetos, clica em projetos. Ao clicar em projetos, embaixo vai aparecer lá poemas da cidade, aí clica em poemas da cidade. Ao clicar em poemas da cidade, vai aparecer lá edição, tá vendo lá? Edição 2023. Clicando na edição 2023, vai aparecer a ficha de inscrição, tá? Embaixo dessa ficha de inscrição tem o regulamento. Então, antes, a gente até se lê aquela recomendação, está escrito lá que recomenda-se que, antes de mandar, que leia-se, né, todo o regulamento, porque lá tem todas o passo a passo do projeto, quais são as obrigações, as responsabilidades, os compromissos de ambos, né, tanto da editora quanto do poeta. Então, é super simples, né, gente? É entrar lá e Poemas da Cidade, edição 2023 e tudo mais. Dúvida? Aí eu vou tomar a liberdade de contar um pouco de história para vocês do projeto, tá? As 4 primeiras edições, aí vocês me ajudam, vocês são mais velhos aí. Só um pouquinho, assim, viu, Leonardo? Se alguém tiver dificuldade para inserir, porque tem que anexar tanto o comprovante como a foto. Boa. Aí, se precisar, eu posso ajudar também. Tá? Legal. Anexar. Legal. Mas aí já faz inscrição agora, já anexa, né? Coisa? Não, é que assim, a inscrição você faz antes de mandar o poema. Ah, tá. É isso. Não, Não, você eu falou falei, aí. é que você tem o projeto que faz, mas se alguém precisar, viu? Perfeito. Você está correndo. Tá? Perfeito. Então, as 4 primeiras edições do projeto, nós tratamos de temas voltados para a cidade de Santo André, em homenagem à cidade de Santo André, cujo elo motivador ficou centrado no hino da cidade. Então, nós pegamos lá a primeira estrofe do hino da cidade e cada verso foi um tema. E aí nós fizemos todo esse processo, né? Então, os 4 primeiros foram assim. A partir de 2018, a organização decidiu ampliar o leque e não limitar o foco na cidade de Santo André, abrindo para participações de qualquer localidade. Isso foi motivado por pessoas de outras cidades que nos davam, por que tem que falar de Santo André? Eu moro em São Bernardo, não sei o quê. Então, a gente aboliu, né, essa coisa de continuar a homenagem da cidade e abriu com temas mais gerais, né? E aí depois nós vamos ver que nós temos gente de outros estados que participaram do projeto ao longo desse período aí. Eu tenho um gráfico aqui que é bem bacana. Nós tivemos, em 2014, vocês conseguem visualizar aí? Sim. Nós tivemos em 2014 a participação de 22 poetas inscritos, né? Inscrições, 22 poetas. 25 em 2015, 21 em 2016, 23 em 2017, 23 em 2018, aí teve uma ampliação em 2019 para 34, deu um salto, 26 em 2020, e 2021 foi o que nós tivemos mais participações, tivemos 36. E o ano passado foi o ano de maior dificuldade nossa, nós só tivemos 14 participações, né? Foi bem difícil, a gente chegou a pensar em não fazer o livro, mas aí o Jerônimo falou assim, não, vamos fazer com o que tiver aí. Aí nós fizemos, mas só com 14. A perspectiva este ano é muito boa, né? Tanto é que o ano passado, na primeira reunião, estava eu, Luara e Cida Antunes apenas. É só olhar essa sala hoje, o tamanho dela. Então, a gente já começa muito melhor. Então, eu acredito que este ano a gente passará... Não, sim, foi uma somatória de coisas. Nós vamos passar, com certeza, de 20, que é o número mínimo, acredito eu. E aí isso soma-se, todos os anos, 224 participações. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem?
Senta aí, mulher. Então, nós tivemos 200, que não são 224 poetas, né? São 224 participações. Por exemplo, a Anitta participou de todas. Então, você está nesse... Eunice também. Nós vamos ver agora quantos foram quantos poetas. Ó, esse próximo gráfico aqui, ele é muito legal. Ó. O projeto, eu vou começar de baixo para cima, tá? Ele atingiu 91 poetas. Daqueles 224 lá, 91 poetas participaram desses anos todos, né? Dividido naqueles 224 lá. Vocês estão compreendendo essa diferença, né, gente? Porque se repete as pessoas ao longo dos anos. Então, teve 91 pessoas diferentes, têm poemas publicados no nosso projeto. 6 pessoas participaram de todas as edições. Eu falei isso, inclusive, no começo, né? Desse número aqui, desses 91, 49 são homens, 42 são mulheres. Esse projeto está desmentindo que é mais mulher que faz poesia, e aqui tem mais homens do que mulheres. Nós já atingimos 5 estados, né, e 18 cidades. Então, dá para chamar Poemas da Cidade, né, porque são 18 cidades diferentes, né. Da região aqui do Grande ABC, eu estou em dúvida se Ribeirão Pires teve alguém. A minha dúvida é Ribeirão Pires, mas as demais todas têm, inclusive São Paulo. Eu estou em dúvida Ribeirão Pires, tá? Mas as outras 6, com certeza, tiveram participações. Óbvio, né, que Santo André é a maior parte, né? Mas nós temos pessoas de São Bernardo, Diadema, enfim, tá bom? Aqui eu trouxe as capas, né, de todos os livros, né, que nós fizemos até aí. Como os 4 primeiros, ele era uma homenagem à cidade de Santo André, ele veio com a imagem do Paço Municipal estilizada, né, que foi feito aí por um amigo meu lá de Mauá, André Tolentino, que aliás, eu achei que ele foi muito feliz nesse desenho aí, né. Então, essa é a primeira, Santo André, Livre Terra Querida. Esse é o segundo, tá vendo? A imagem é a mesma, só muda o fundo para diferenciar. Foz Ardente de Amor e Trabalho. Aí nós temos o terceiro, Em Seus Lares, a Pão e Agasalho. É isso? É isso mesmo? E o último, que é... Como é que é? Ajuda aí, a gente. Esqueci o último verso. Eu acho que É o contrário? Santo André, em Teus Lares, porque esse eu participei. Em Teus Lares, a Pão e Agasalho. É o contrário? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. O verdinho lá, em teus solos semeias a vida. Tá? O verdinho. E o último, em teus lares a pão e agasalho. É isso mesmo. Aí nós tivemos ali em 18, violar direitos é violar a vida. Aí já mudou, né? Aí já tirou de Santo André, a gente começou a trabalhar temas mais abertos. Depois nós falamos das mulheres Alicerce da Vida, que é aquele de 2019. Alicerce da Vida, interrogação, exclamação. Era uma provocação a essa reflexão, que foi bem bacana, inclusive. Tivemos aqui, eu lembro que a Silmara Conchão veio dar aqui o aprofundamento do tema, foi sensacional. Aliás, viu, gente, se vocês quiserem, entrando lá no canal do YouTube da editora Copacesso, tem todas essas palestras, estão lá, né, acessível, quem quiser assistirem, né, enfim, está tudo lá, todo esse material. Aí nós tivemos, em 2020, Esperançar para a Vida Transformar, aí já estávamos na pandemia, né, a gente trouxe uma reflexão que, apesar daquele momento, a gente precisava, né, ter esperança, não a esperança, né, de ficar esperando, mas o verbo esperançar, como nos ensinou Paulo Freire, né, para transformar aquela realidade, aquele mundo, aquela situação, né, que não era para ficar parado, nós tínhamos que ir ao encontro, buscar uma alternativa, uma solução. Foi uma reflexão bem bacana. Em 21, a gente trouxe Vivendo e Aprendendo a Viver, né? Vivendo e Aprendendo a Viver, também naquele ambiente da pandemia, onde a reflexão foi que, diante daquela situação, a gente precisava reaprender, né, a viver a vida. Que vida nós vamos viver a partir de agora? Era uma reflexão bem bacana também. E o ano passado,
nós tivemos aí Despertar é Preciso, Coragem. Aí também foi um momento que nós refletimos que, principalmente o Brasil, né, estava vivendo uma situação muito complicada de desmonte de direitos sociais, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e também de incertezas, né, falta de perspectivas, enfim, que era fundamental que a gente, né, despertasse para que, olha, é preciso mudar isso, né? E nós temos caminhos, temos alternativas, nós só precisava ter coragem para... Então, foi uma reflexão bem bacana também. Alguém quer comentar alguma coisa que chamou a atenção nesses anos todos, já que passamos por todos? Se quiser, fique à vontade. Vocês participaram dos técnicos, então vocês têm mais Obrigação de falar. Gostou, Lita? Gostou? Não, eu acho assim, é importante agora, precisa ver, por exemplo, de uma forma geral, dos poetas, se eles, como é que se diz? Se eles leram, se eles refletiram sobre isso. Tá? É isso que no caso aí dos poemas, por exemplo, no primeiro poema que eu fiz em 2014, eu coloquei aquela história real que aconteceu na cidade. Certo? Então, precisa ver se as pessoas, né, os poetas, leram, refletiram, se teve alguma transformação, sei lá, no pensamento, né? Porque acho que a poesia traz isso, né? As transformações de pensamento. É isso mesmo. O seu José, ele só não participou ano passado, participou de todos os outros também. Né, seu José, o que o senhor traz para nós aí de reflexão? Eu, olhando assim, rapidamente, sem analisar muito, traz um pouco de paz, né? Está precisando naquele momento, né? Paz. E a gente vê também a incerteza. Né? E quando você vê uma escuridão na sua frente, assim, ó, tá ali, ó, faltando luz lá na frente, né? Então, dá um pouquinho de... Desperta a gente que a gente tem que tomar uma providência, né? Então, eu enxergo assim, mais ou menos nesse sentido. Né? Para que venha luz na mente das pessoas, para se proteger o melhor possível. Bacana, seu José. Mais alguém? Olha, eu vou fazer uma... Vamos lá. Como diria o tema ali, coragem. Eu fiquei analisando, assim, até hoje eu estava comentando sobre a gente ouvir palestras, sobre ouvir palestras, cursos de incentivação, motivação e tudo mais. Aí eu comentei com ela, né? Aí eu comentei com ela. Às vezes a gente ouve palestras muito boas, muito assim, intensificantes. Palestras que realmente mexem com você naquele momento. Você está ouvindo. Mas você vira as costas, tudo aquilo foi importante, mas o que vai interferir realmente para que você faça aquilo? É a tua atitude. É o que você realmente fala. Não, é igual a leitura dos livros, né? No caso, assim, teve muitas pessoas que falaram sobre o que eu escrevi, né? Da pandemia e tudo mais. Então, tem coisas lá que falam assim, Lu, eu li lá, é legal e tal, mas eu não consigo pôr em prática. Então, tem muita coisa que a gente ouve, que a gente aprende daqui, dali, de todos, né, de pessoas que são bem, assim, experientes no modo de explicar e tudo mais, mas a atitude tem que ser sua. Por mais que você ouve, por mais Sem que dúvida. você assim... Segura. Não, tranquilo. É a cadeira que quebrou. É porque eu sou magrinho. É por causa disso. Me ajuda aí. Nossa! Eu já estava quebrado. Desde Já aquele...
Desde aquele dia lá da... Só o Nossa, encosto. achei que eu É, só um encosto. Só o encosto. Você tá sentado? Deixa eu pegar esse. Desculpa, Luzia. Eu não estava previsto o encosto da cadeira quebrada. Quebrou. Vamos lá, mas conclua, por favor. Não é isso. Eu acho que a atitude do ser humano tem que ser, em primeiro lugar, olhar para si, olhar para dentro de si e falar o que eu posso mudar, o que eu quero mudar. Porque, às vezes, né, falando assim, mais particularmente, meu marido é bem diferente de mim, bem diferente, né? Até que eu convidei ele para vir aqui, né? Aí eu falo assim, a pessoa tem que tem que procurar fazer algo para realmente ela crescer, para ela ver realmente Perfeito. se conhecer, né? É mais ou menos isso. Perfeito. Mas a arte, de qualquer forma, né, tanto a poesia como música, como teatro, ela transforma, né? Ela Sim. transforma, né? Ela transforma desde que você queira essa transformação, né? Porque às vezes você pode fazer um monte de coisa e você continuar no meio. Eu trouxe depois, no final dessa apresentação, eu trouxe alguns recortes, né, que eu chamei entre aspas. São 3 pensamentos, né? E vai de encontro ao que vocês duas acabaram de falar. Depois a gente vai voltar nisso, que vocês vão ver que tem muito a ver. Assim, Só um minutinho, Eunice, só um minutinho. ela falou da questão da arte. Eu entendo assim, pelo que eu aprendi na minha vida como poeta, tipo, assim, como eu nunca tive meu primeiro lançamento ou algo do tipo, nunca tive, né, a primeira experiência de ter o seu próprio livro, mas já tive sim, tipo, alguns amigos meus lerem, tipo, meu livro e falarem, como gostei disso, gostei daquilo. Consegui até emocionar algumas pessoas com as minhas escritas, então eu fico feliz por isso. Eu acho que para o ser humano ele conseguir fazer uma poesia boa, conseguir transmitir tudo o que ele tem que transmitir, como ela falou, tem que se autoconhecer primeiro. Você tem que olhar para você, tipo, descobrir, saber expressar os seus sentimentos na sua poesia. Porque se você souber, tipo, expressar ele da forma correta, com as palavras certas, mostrando a sua experiência de vida, tanto assim, independente do tema, você consiga fazer isso, vai ser certeza que seu poema vai ser um poema bem escrito, um poema bem representativo, não vai conseguir representar o Brasil, o grupo, o projeto, e por aí vai. Então eu acho que para tudo isso acontecer, primeiro a gente precisa se autoconhecer, porque é aquela questão, não dá para você amar alguém se você não se ama, entende? Perfeito. Eunice. Bom, eu vejo assim, cada pessoa tem o seu jeito de escrever. Isso já está marcado dentro de cada um. Alguns, né, hoje, tem um pensamento, vai lá e anota. Amanhã escreve uma outra palavra, e aí vai mudando. Outros já passam como um filme, já desenvolve. E assim, eu acho super interessante, importante, o que você vem fazendo, trazendo pessoas que têm mais conhecimento do assunto, né? Está dando oficina, palestras para a gente. E isso ajuda bastante, né? Porque às vezes você está um pouco em dúvida, aí você ouve, aí você começa a pensar naquilo que a pessoa falou, né? Aí tem um outro olhar para poder escrever. E uma outra coisa que eu acho assim, talvez tenha muitas pessoas que têm dificuldade em desenvolver temas, né? Porque eu tenho 2 colegas, né, que são escritores que já escreveram livro para fora, mas se você falar, dá um tema, nossa, eles ficam muito bravos. Eles não querem tema. Né? Eu acho que preferem ler, reler, escrever coisas que outros já escreveram da forma deles. Né? Eu detesto temas. Então, cada um opta por algum jeito, eles acham melhor. Né? Mas é esse nosso encontro, esse nosso trabalho, eu acho muito bom. Quero que você continue sempre assim. Vamos continuar juntos. Melhorando muito, ajudando a gente aí
olhar o mundo também de uma outra forma, né? Porque Sem muitas dúvida. vezes a gente não consegue enxergar tantas coisas que por aí estão e que precisa realmente ser mudada, e a gente tem que buscar uma forma, né, Sem dúvida. de mostrar, de tentar fazer isso. Não só mostrar, mas ir atrás. Eu vou passar para a Luzia. Assim, até vou tomar a liberdade de falar uma coisa que minha maneira de ver. Todos os anos nós tivemos uma pessoa, né, para aprofundar, como o Eunice está falando, que isso ajuda e tal. Então, são dois focos. Um é o tema, né, e o outro é a poética, né? Melhorar a questão da poesia, do que seria mais uma oficina. Não estou jogando confetes, não. Mas todas as palestras, estou falando das palestras, não das oficinas. Todas as palestras que nós tivemos, elas trouxeram uma contribuição imensurável. Aí eu vou dar uma opinião. Se nós olharmos para a questão poética, poesia, na minha opinião, aquela palestra do Guaru, que é o Fernando Cardoso, ela é simplesmente espetacular. Então, ela é uma palestra que, quando a gente vai pensar em poesia, é muito importante a gente voltar a ela, né? Que ela trouxe muito conteúdo e, assim, ela é provocativa no sentido poético falando. É uma visão minha, tá? Vocês podem achar, por exemplo, se você pegar aquela palestra da Silmara, por exemplo, em termos de conteúdo, meu Deus do céu, né? Quanta contribuição. Você pegar do Roberto também, enfim. Eu estou falando do sentido poético. Além dele ter trabalhado o tema naquele momento, ele trouxe também, através do tema, uma contribuição para a reflexão poética. Luzia. Então, voltando aqui, ela está falando, né, que o senhor gosta do tema, né? Eu, para te falar a verdade, eu nunca consegui fazer nada com tema. O meu primeiro tema foi com vocês. É mesmo? Eu tenho mais de acho, uns 500 poemas escritos, histórias infantis, crônicas, mas nada que alguém falasse assim, fala sobre esse tema. Aí o primeiro tema foi a pandemia. Quando, né, pandemia? O que eu estou escrevendo sobre a pandemia? Nossa, eu fiquei muito tempo pensando, mas falei, gente, no fim... Mas é isso. Do nada... Mas, Luzia... Engraçado que eu costumo escrever quando eu estou muito triste. Quando eu estou melancólica, eu escrevo. Quando eu estou feliz, eu não escrevo nada. Eu sou assim também. É impressionante. Tem uma coisa que eu acho interessante nessa fala da Luzia, que é assim, isso eu não falei nessa apresentação, mas esse projeto é porque ele não tem o foco apenas de trabalhar a poesia pura e simples, ele tem um objetivo também de provocar uma reflexão. E, através da reflexão, você trabalhar esse lado, aí a arte, entra a arte, a poesia, né? Então, é por isso que ele é temático, porque se ele não é temático, a gente não consegue trabalhar isso, né? Compreende o que eu estou dizendo, né? Então, é um pouco essa... Ele é um conjunto, ele foi pensado... Nós fazíamos isso também na igreja, só que lá o tema era voltado mais para a religião do que para a questão social. Mas o objetivo era praticamente o mesmo. Então, é por isso que a gente trabalha o tempo. Mas, olha, não fica tranquilo, porque se a gente parar para pensar, é claro que talvez não seja tão radical assim, mas qualquer coisa que a gente escreve, né, a gente pode associar ele a qualquer outra coisa. Compreende o que eu estou dizendo? Então, o tema ele acaba sendo apenas muito mais uma reflexão do que propriamente a poesia em si. Se vocês pegarem o ano passado, o livro do ano passado, eu faço esse desafio, né? Pegue o livro e leia, por gentileza, quem ainda não parou para ler, eu acho que já leram, mas para refletir, leia e reflita o poema do Oswaldo e da Olga, do ano passado. Preste atenção a primeira impressão do que o poema passa e compare ele ao tema. Se vocês lerem assim, no primeiro momento, meu Deus, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tema.
Mas aí você começa a buscar algumas coisas. Porque eu estou falando isso porque eu cheguei a falar isso. Eu cheguei a falar isso. E liguei para os dois. Oswaldo, cara, esse poema está muito bem construído, mas, cara, ele é temático. Quando eu falei assim, aí eu falei do tema, mas se bem que... Aí despertou. Oswaldo, esquece que eu falei. Compreende o que eu estou dizendo? Então, às vezes, a gente acha, porque o tema vamos falar sobre a parede, sobre uma parede, mas a parede, ela pode ser branca, mas ela também pode ser o barro, ela pode ser o tijolo, ela pode ser o trabalhador, ela pode ser um monte de outra coisa. Compreende? Então, assim, depende de como você olha para os poemas. Mas vamos lá, hein? Inês? Eu gosto. Se você falar, faz um poema, sai. Bom, às vezes vai sair. Eu gosto de um tema, porque daí eu já começo a pensar. Eu gosto bastante. Eu também, quando tem. Eu pego aquele tema e já consigo desenvolver. Isso é ótimo. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês já uma proposta, né, de calendário das atividades. Se ninguém se opor, a gente já pode aprová-lo. Mas se vocês quiserem mudar esse calendário também, a gente muda, não tem problema nenhum. Então, nós estamos iniciando hoje, dia 15/4, o lançamento oficial do projeto, que é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Então, essa data já foi definida, está acontecendo. A próxima é a palestra, que eu estou sugerindo para 13 de maio. O que vocês acham? Tudo bem? É um sábado. É sempre sábado às 15. A gente está estabelecendo este horário. Alguém tem problema com essa data? Podemos manter? Então, Luzia, mas isso a gente não vai conseguir mudar, porque assim, é 10 anos que a gente se reúne sábado às 15 horas. É? Lógico que já você participou. Claro! É porque você veio na pandemia. Na pandemia a gente estava fazendo tudo virtual. É verdade. É verdade. Mas é 10 anos que a gente faz sábado à tarde. Então, assim, para mudar vai causar um problemão para a gente. Mas aí, Não tem problema. A gente, provavelmente, nós não vamos transmitir mais ao vivo, mas vamos gravar e depois vamos disponibilizar. Nós vamos decidir agora. Nós não chegamos lá ainda, não. Vamos decidir agora. Aí, a oficina, nós estamos pensando em junho, um mês depois, no dia 17. Tá? Depois, nós vamos ter o sarau. Porque assim, gente, qual é a lógica? A gente reúne e define o tema, temos uma palestra de aprofundamento, temos uma oficina, e aí tem o tempo que a gente chama de maturação, que é o tempo que cada um vai desenvolver o seu poema. Nós estamos dando aí quase 3 meses, ó, né? 4 meses. Julho, agosto, 3 meses, 90 dias, né? Dá 90 dias aí. Dá 90 dias. Aí a gente faz o sarau, realiza o sarau, que sempre é aqui. O que é o sarau? Para quem nunca participou, a pessoa vem aqui, declama o seu poema, o poema que já com o tema, aquele que vai para o livro e tal. A gente abre para as pessoas fazerem comentários e tal, entendeu? Eu tenho só uma dúvida. Quantas páginas tem que ter? Eu já te falo já. É 2 páginas. Mas tem lá no nosso... No regulamento, tem lá o que é toques, linhas, tem tudo discriminado. Mas é 2 páginas, tá? 2 páginas seria uma página dessa, né? Porque ele é A4, né? Ele é a metade, né? Compreende, né? quem tiver dificuldade, o seu José já faz 2. Tá? Normalmente, o seu José me dá trabalho. Seu José, tem que contar 2 estrofes aí. Não tem problema, pode fazer aí. Bom, aí nós fazemos o sarau, e aí nós temos aí praticamente quase um mês, 20 dias, né? 20 dias para entregar o poema. Então, você faz o sarau, escuta as opiniões, as sugestões, ainda tem um tempinho, se você quiser mudar alguma coisa no poema, muda e manda até o dia 7/10. Vamos tentar deixar claro aqui o funcionamento desse projeto. Então, vamos lá.
Hoje é o lançamento oficial e hoje a gente decide o tema. Qual o tema que nós vamos trabalhar? Decidido isso, nós vamos atrás de uma pessoa, né, que tenha, né, um acúmulo de conhecimento para nos ajudar a aprofundar a reflexão sobre o tema. Vai trazer elementos para a gente pensar, para refletir. Então, ou seja, eu tenho um tema e eu vou ter uma pessoa, né, que vai me ajudar a refletir sobre aquilo para que eu possa, a partir dessa reflexão, desenvolver o meu poema. Ok até aí? Aí nós temos também uma oficina, que aí não tem nada a ver com o tema. A oficina é para a gente melhorar, né, a nossa escrita, a linguagem poética. Vamos entender um pouco o que é poética, entender um pouco mais isso. Então, é oficina. O sarau, você já tem que trazer o poema escrito, para trazer ele impresso lá na mão. Pode ser manuscrito, pode ser impresso, do jeito que vocês quiserem. Pode ser no celular. Aí apresenta isso para o grupo. Quem participa desse sarau? É o grupo de poetas. Pode participar gente de fora? Se você quiser convidar uma pessoa para vir, pode. Marido, filho, esposo, tio, um vizinho, um amigo, pode, não tem problema. Mas não é ainda o momento de apresentar isso para fora. Isso é para dentro. Isso é só para dentro ainda, tá? Aí você vem aqui e fala, recita o seu poema, aí a Inês ouviu o poema e ela vai dizer, se ela quiser, né? Se ela quiser, ela entendeu que aquela frase ali, ou aquela palavra, ou aquela expressão, né? Se fosse você já pensou em se você fizesse assim, ou trocasse essa palavra por outra, ou colocar uma vírgula aqui porque dá um outro sentido? Aí tem esse momento, né, de construção coletiva. O poeta é obrigado a acatar? Não. O poema, a obra é da pessoa, né? Se a pessoa quiser achar que é legal, se não, também não tem problema, ninguém vai interferir. É apenas um momento de reflexão. E mais do que isso, mais do que intervir na própria construção, é também dizer o que aquele poema está dizendo para ela. Isso também ajuda a pessoa, de repente, naquela reflexão, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, eu vou mudar aqui, porque aquilo que a pessoa falou fica melhor no outro sentido. Então, você pode até mudar o seu poema. Isso é o sarau. Terminou o sarau, aí você escutou as opiniões, daí você foi para casa, caramba, eu vou mudar aqui. Aí você pode mudar o seu poema, não tem problema. Aí você entrega esse poema até o dia 7/10 para a gente, Copacesso. A Copacesso vai pegar o seu poema, vai fazer um processo de revisão ortográfica, tá? Aí, feito isso, nós vamos chamar o grupo novamente no dia 11 de novembro para apresentar já um boneco do livro, com as correções feitas pela revisão nossa. Às vezes, já aconteceu, né, de uma pessoa pegar fazer uma revisão e a pessoa dizer, olha, eu não quero que é do jeito que eu escrevi mesmo. A gente volta ao que estava antes. Bom, e aí, gente, a proposta é de fazer o lançamento oficial no dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, à noite. Normalmente faz de sexta-feira. Bom, pessoal, tem só umas considerações finais aqui, antes do encerramento dessa parte. O poema escrito deve estar em conformidade com o tema escolhido para aquele ano e seu conteúdo estar ambientado no espaço urbano, já falamos disso. Recomendo que o desenvolvimento e elaboração do poema seja compartilhado, mas o produto final será individual. É aquilo que eu falei, né? Esse compartilhamento é basicamente no sarau, onde a gente compartilha o conteúdo, tá? Esse projeto é organizado pela editora Copacesso, uma entidade, só para apresentar rapidamente, defende a cultura e a literatura como instrumento de transformação social, de emancipação humana, trabalha com produção, edição, impressão e comercialização de livros, além de atividades como feiras de livros, eventos culturais, saraus, seminários, palestras, debates, etc. Essas são as aspas. Aí eu gostaria de pedir, por gentileza, que cada um pudesse falar um pouco sobre essas aspas que eu trouxe, tá bom? Por favor. A primeira aspas é Thomas, eu não conheço, tá? Macaulay, é isso? Macaulay. Diz o seguinte: talvez ninguém possa ser poeta, ou mesmo apreciar a poesia sem uma certa perversão da mente. Eu concordo. O poeta é
na sua essência, perversivo. Tá certo? Porque ele vai, toca na ferida, ele mexe com o sentimento das pessoas, ele transforma. Então, portanto, eu concordo com... Quando eu vi esse pensamento, eu tenho que levar isso para o pessoal para a gente refletir. É isso aí. O outro é do Rubem Alves. Essa é a missão da poesia. Recuperar os pedaços perdidos de nós. Gente, eu acho muito profundo isso, cara. Eu diria que meio termo. Eu concordo com você. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente pode recuperar os pedaços perdidos, assim, colocando em algumas histórias, se a gente contar um poema triste, por exemplo, você não vai querer recuperar o sentimento, essa questão mais, assim, aprofundada. Você vai poder tentar ver isso de outro olhar para se superar. Concordo. Então, mas a superação já é... Uma reconstrução. Exatamente. Por isso que é um meio termo. É isso. Agora, gente, eu sou apaixonado por essa mulher aqui, tá? Que eu vou trazer agora para vocês. O nome dela... Não, também é boa. Também. Essa mulher é fantástica. Conhece? O poeta e a poesia? Antes de colocar o nome dela, eu vou perguntar. Ó, não é o poeta que cria a poesia, e sim a poesia que condiciona o poeta. Poeta é a sensibilidade acima do vulgar. Ainda bem, né? Ainda bem. Vamos lá, tá só começando. Calma, tá só começando. Não, essa é um poema, eu peguei o poema todo. Poeta, olha aí, Anitta, a provocação. Poeta é o operário, o artífice da palavra. E com ela compõe a orivesaria de um verso. Eu não sei o que é orivesaria, o que é? Mexe com ouro? Ah, tá. De um verso. Então é o cerne, a essência de um verso. Acho que é isso que ela quer dizer. O ouro de um verso. Ó, vamos de novo. Poeta é o operário, o artífice da palavra. E com ela compõe a orivesaria de um verso. E ela continua. Aí eu grifei algumas coisas aqui, ó. Poeta não somente... Eu acho que está faltando o aqui. Eu acho que poeta não é somente. Eu acho que está faltando, mas eu coloquei do jeito que estava lá, porque... Mas eu acho que poeta não é somente o que escreve. Eu acho que está faltando. Só se for assim, poeta, não somente aquele que escreve. Eu acho que pode dizer aquele Pode ser, verdade. Verdade. É que eu li incorretamente. Está perfeito. Está perfeito. Obrigado, Inês. Está perfeito. Você é boa, hein? Você é boa, hein? Agora, Coralina. Então, vamos lá. Poeta, não somente o que escreve. Olha que eu grifei. É aquele que sente a poesia. Se não sentir a poesia, não tem poesia. Não é poesia, é outra coisa. Se não tem sentimento, isso é a minha opinião. Não é poesia, é outra coisa. Pode chamar de qualquer outra coisa, Marcos, menos poesia. Se extasia sensível ao achado de uma rima, a autenticidade de um verso. Aí o final. Poeta é ser ambicioso, insatisfeito. O poeta não se sacia, não, velho. Poeta é aquele que está buscando sempre coisa, né? Procurando no jogo das palavras, no imprevisto texto, atingir a perfeição inalcançável. Inalcançável. Essa coisa de que eu busco a perfeição, isso não existe. Ela é inalcançável. Mas, enfim, mas temos que buscar. Esse é o papel do poeta. Eu queria que vocês comentassem essas aspas que eu trouxe para reflexão aqui. Pode começar pela Luara e depois vamos para lá. Porque nós começamos lá pela Inês e agora começa com você. Fique à vontade, gente. Estou só brincando. Quem quiser falar. Vamos lá. Então, sobre o poeta e a poesia. Eu diria que tudo que ela falou aí tá perfeitamente condizente. Tudo aí bate com uma pessoa que é um poeta. O poeta, ele é uma pessoa ambiciosa. Ela é uma pessoa insatisfeita. Ele está procurando sempre um jogo de palavras, uma nova experiência, um novo saber.
algo que dê inspiração para ele, tanto para sua poesia quanto para ele como pessoa. Então, por isso ele é uma pessoa ambiciosa que não consegue atingir a perfeição. Acho que seria isso, pelo menos na minha visão. Muito legal. Normalmente, quando você escreve, que as pessoas leiam os seus poemas, muitas vezes elas gostam, muitas vezes elas não gostam. Mas quando elas gostam, mesmo assim, a gente não Se satisfaz. satisfaz. Porque você não agradou todo mundo. Sim, eu poderia ter evoluído a minha escrita. Eu acho, como você falou, você viu, por uma incrível pequena mudança, você mesmo, tipo, tem a sua própria experiência nisso. Mudou pra casinha. Só isso já te mostra que você ficou insatisfeito, e você ficou uma pessoa ambiciosa por conta da casinha. Ou mesmo quando a Entendi. pessoa fala assim, muda essa estrutura, porque essa estrutura não está dando ritmo, mas você vai daquele jeito que eu quero. Eu mandei um poema meu para uma moça revisar para mim. Aí estava escrito assim, entra na Casa Amarela imperfeita, de flores meninos que cantam a vida. Ela falou assim, não, coloca meninos no segundo verso. Eu falei assim, não, mas eu quero que os meninos, que as flores sejam meninos. Então, assim, a compreensão para Olha, você que legal essa. é uma coisa, eu quero passar isso, mas Perfeito, quem leu, opa, não é isso que está entendendo. perfeito. Depende da visão de cada Da leitor. visão de cada leitor. E cada um tem um sentimento. Então, o poema, normalmente, ele traz essa complexidade de... Eu ia falar isso, Silvana. Porque se o poema que eu escrevo, né, ele provocar na Inês exatamente a mesma reflexão pela qual eu o escrevi, eu o compus, tem alguma coisa errada. Essa é a minha opinião. Ela não pode, não deve provocar exatamente o que eu quis, que eu refleti. Mas ela precisa ir além disso. Ela precisa, tipo, é uma coisa, quando você escreve, tipo, estando na tristeza, é uma forma de inspiração. Na felicidade, é a mesma coisa, na raiva. Então, quando você vai, por exemplo, se você escreve na raiva, você coloca a sua raiva no poema, se a pessoa lê, ela tem que sentir o sentimento oposto. Eu penso nisso. Ao invés dela sentir uma raiva, ela tem que sentir uma calma. Ao invés dela sentir uma tristeza, lendo o seu poema, quando você escreveu estando triste, ela tem que sentir uma alegria. Se ela sentir sempre o oposto ou conseguir passar do que você conseguiu escrever, tá ótimo. Talvez, não necessariamente o oposto, Sim. ou seja, o contrário, né? Mas algo diferente. Algo diferente. Pode ser o oposto, não tem problema. Mas talvez não necessariamente. É uma reflexão. E às vezes o poema ele impacta. Sim. Um dia eu escrevi um poema que eu estava dormindo. Aí eu acordei assim, aí eu pensando numa música do Gonzaguinha, sabe? Aí eu pensei, eu escrevi esse poema, porque aí, no 8 de março, aí eu fui lá no Facebook, o pessoal vê. Aí um dia eu estava numa sala, né, que a gente estava discutindo direitos humanos, sobre direitos humanos e tal. Aí eu falei esse poema pro pessoal, né, que estava fazendo parte da mesa. O pessoal ficou quieto. Eu acho que eu mandei esse poema para o seu quarto. Aí eu... Nossa, o pessoal ficou triste. Eu falei assim, o pessoal se mexia na cadeira, meio inconforme, sabe assim? Sim. Aí a menina falou assim, ó, quando você leu o poema, ele veio da minha mãe. Porque tudo isso acontecia com ela. Sabe assim? Mas livros, a literatura tem muito disso, tanto que, se eu não me engano, acho que foi na segunda fase do romantismo, teve muitas pessoas que cometeram suicídio e tudo mais por conta das histórias. Sim. Foi, tipo, um impacto muito grande, porque a pessoa, tipo, teve uma desilusão amorosa. Aí você vai ler o livro, nossa, os caras de casalzinho, um amorzinho, que isso, que aquilo. Marcos ia falar. Você fugiu um pouco do que eu ia falar, mas... Desculpa, eu te interrompi. Eu penso de uma maneira assim, que na poesia ela é uma expressão livre dos sentimentos, porque até então nem sempre ela é só o sentimento, mas também uma reprodução. Porque você não vem totalmente com uma ideia formada. Quando ela tem um tema, ela também vem com esse funcionamento para você elaborar dentro daquilo que está sendo proposto. E eu achei interessantíssimo essa parte que ela colocou. O poeta não é somente o que escreve, é aquele que sente a poesia.
Que as pessoas às vezes falam, não, eu sou poeta. Não, poeta é aquele que está sentindo o que você está escrevendo, porque você não escreve para você. Você escreve. Poeta é sentimento, a poesia é sentimento puro, né? Na essência da palavra, né? Quando você está expressando aquilo que você sente, independente do grau que você está com raiva, se você está com alegre, como eu falou, só escrevo quando estou triste. Eu também escrevia muito quando estava triste. Quando eu entrei aqui para o Acesso fazendo algumas oficinas, aprendi a abordar sobre o tema. Aprendi a abrir o leque sobre o tema. Isso é um depoimento interessante. Isso me trouxe uma bagagem que até mesmo na faculdade os professores teimavam para fazer isso, eu não fazia, porque estava travado. Já aqui desbloqueou. Então, é uma coisa que é interessante, porque o que você está escrevendo, às vezes, você pode estar no estado de condutoria, mas aquele que sente, dependendo da colocação das suas palavras, você pode trazer algo positivo para ele. Por isso que eu achei sensacional essa parte que ela coloca. O poeta não é somente o que escreve, mas aquele que lê. Eu cheguei a escrever um texto que eu coloquei na internet e falei, nossa, isso daí está me fazendo muito mal. Até mesmo você tenta me incentivar a falar, escreve o teu livro. Sim. Que está com você. Eu falei, não, isso daí eu já cancelei, eu já aliás, eu te devolver aquele material. Já tirei de pauta, estou decidida a não escrever. Só que teve uma pessoa que, quando leu, brevemente, ela simplesmente caiu em pranto e falou, olha, já por muitos anos eu tentava desligar meu sentimento, sair de psicólogo, fiz um monte de coisa e não tinha me ajudado. Nas breves palavras que você colocou, até mesmo, eu estou sentindo até uma veracidade, uma coisa real que você expressou, conseguiu abrir os sentimentos que estavam travados em mim. Então, a poesia ela tem essa força. A escrita ela é livre e muito interessante. Isso é poesia. Porque ela faz as pessoas refletirem, mas ao ponto do quê? Às vezes eu não vou pensar para o lado ruim, eu vou trazer para o lado bom, porque ela é libertadora. A palavra ela tem essa força de libertar. Perfeito. Bom, gente, vamos lá. Eu estou preocupado já com o horário, porque nós estamos. Está muito gostoso. Aliás, isso está me surpreendendo este momento que nós estamos. Deixa eu abrir aqui Ô, Leonardo, deixa eu falar um negócio rapidinho. Claro. Estava falando, né, das pessoas lerem e tudo mais. Há muito tempo atrás, eu fiz um poema de Natal. Assim, aleatoriamente, escrevendo. Aí eu falei assim, eu queria ler isso para alguém. Aí eu falei, mas para quem? Aí eu peguei o telefone. Na época não tinha celular, né? Olha, você vai ter. No telefone, eu disquei um número lá, sem saber, né? Aí atendeu uma pessoa, eu lembro até hoje, era da prefeitura, um cara muito estúpido. Aí eu falei, bom, não é para isso, desliga. Aí eu liguei de novo, outro número. Aí veio uma mulher que atendeu. Aí eu falei assim para ela, olha, seu filho foi professor de teatro, você gostaria de ouvir um poema? Ela falou assim, isso aí é trote, né? A pessoa chegava e falou, olha, se for só trote, você desliga. Ela falou, tá bom. Aí comecei a ler o poema. Leonardo, essa mulher começou a chorar. E eu, do outro lado... Muito legal essa iniciativa, né? Eu sei que aí eu escutei uma letra do padre assim, vem, você tá ouvindo. Você tinha que ouvir isso, isso é para nós. Não sei qual é o problema que estava acontecendo, mas ela falou. E o que eu escrevi, o que eu passei para ela, era exatamente o que os dois precisavam. Eu não sei onde eu parece poema também. Eu sei que eu nunca mais... A mulher queria saber quem eu era, de onde eu era. Eu falei meu nome, nem de onde eu era. Legal. Simplesmente a pessoa... Então é engraçado, ler um poema, você tem, igual você falou. Às vezes você escreve e as pessoas interpretam de uma maneira boa ou ruim. Sim, né? sim. Gente, vamos lá. Vamos voltar aqui. Mas só falando uma coisa. Mais difícil é você escrever um poema por encomenda. Tipo, não estou falando nem tanto relacionado a tema. Sim. Mas encomendar, você escreve um poema para mim? Nossa, isso é difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, nós encerramos essa parte da apresentação e foi bem bacana. Agora nós vamos partir para a questão do tema. Eu queria perguntar o seguinte, tem o tema e tem o último ponto, que é a questão do lançamento. A questão do tema
eu vou fazer uma provocação e a partir dessa provocação aí eu abro para vocês falarem. Eu penso que nós deveríamos trabalhar um pouco a ideia de futuro dessa vez. Nós trabalhamos com a ideia de esperança, trabalhamos com a ideia, né, do sair, né, da coragem, do despertar, né, do despertar para fazer algo. E acho que nós deveríamos agora pensar algo relacionado ao futuro. Em relação a quê? Bom, primeiro que eu penso que nós, queira as pessoas ou não, nós temos um coletivo hoje, né, que está consolidado na cidade, quizás para além da cidade, né? E é um grupo que pensa, é um grupo que elabora e é um grupo que faz. Concordam com isso? Concordam com essa reflexão? Que somos nós. Sim, sim. Nós somos poetas, né? Não importa o nosso tamanho, somos poetas e ponto. E nós estamos fazendo não, nós estamos escrevendo, ou fazendo, que seja, aí pouco importa o verbo aí, o adjetivo, fazendo a história. Estamos fazendo história. Então, a gente faz reflexão, a gente faz aprofundamento, e a gente publica, nós estamos contribuindo. E o que nós queremos com isso? E aí não é só o grupo olhar para o que nós queremos, mas olhar também para o momento que nós estamos vivendo. Né? O que nós, enquanto poeta, podemos pensar do ponto de vista individual, como podemos pensar do ponto de vista coletivo? Qual é a contribuição? O que nós queremos? O que nós pensamos? Que futuro nós queremos? Onde nós queremos chegar? Eu acho que talvez seja... eu queria fazer esta provocação. Se nós pensássemos num tema em que pudéssemos pensar e, ao mesmo tempo, a nossa poesia contribuir para que as pessoas, ao tomar conhecimento dela, ajude-a a se situar neste momento, pensando no futuro, eu acho que seria uma enorme contribuição que nós poderíamos dar. O que vocês acham? Bom, eu estou abrindo agora. Vamos lá. Eu gosto dessa história. Não assim, ficar sonhando, assim, amanhã vai ser. Quem sabe? Eu espero que. Tem muita gente que fala, eu espero que a cartinha agora. Tem gente que às vezes gosta. E às vezes fala assim, eu espero que teve uma coisa que aquele político vai sozinho. E não depende da gente também, da nossa ação. Então, falando então de pensar no futuro, não nesse que a gente faz assim, o que será, né? Não, esse futuro que realmente tem um planejamento. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero isso, quero aquilo. Quando a gente fala que quer, a gente já está mais ou menos criando o nosso futuro. A gente sabe o que vai ser o futuro? Não, então vamos criá-lo. A gente cria. E é coletivo. Ainda voltando à Cora Coralina, que fala a última frase, que é a perfeição inalcançável. Então, normalmente, a gente quer, assim, o filho perfeito, se o filho erra, a gente não quer, a gente quer aquilo ali, um casamento perfeito, um relacionamento perfeito, um emprego perfeito. E esse perfeito, realmente, né, nós estamos em busca da perfeição, em busca de emancipação. Então, eu acho que pensar esse futuro, e, assim, se a gente pensar o século passado, teve, assim, bastante pensadores que falavam sempre do passado, do Brasil, o que foi a formação do povo brasileiro e tal. E eu acho que está na hora da gente pensar assim, sabe? De agora, pensar o que a gente quer. Então, dependendo do que a gente quer, o que a gente... Dizem que quando a gente sabe o que quer, a gente sabe como fazer. O como fica mais fácil. Então, eu acho legal pensar nessa possibilidade de futuro e futuro com planejamento mesmo. Planejamento. Quando a gente planeja, às vezes quando a gente escreve, eu tenho que fazer 7 coisas aqui. Normalmente, a tendência é a gente alcançar. Pode ser que a gente não consiga
cumprir todas aquelas tarefas, mas pelo menos um pouquinho a gente consegue. Quando a gente deixa meio solto, às vezes a gente acorda de manhã, vai para cá, vai para lá, faz umas coisinhas, mas a gente fica insatisfeito, aquela insatisfação que não teve. Então, acho legal a gente pensar em futuro e planejamento. Normalmente, eu acho que planejar é se emancipar. Então, é isso. Obrigada. Eu acho importante no futuro, que a gente, um futuro que traga transformação. Né? Porque quando a gente vai escrever, a gente tem que colocar lá as palavras, como já foi dito aí, né? A palavra, ela liberta, né? E para que, como a Inês diz, como a gente possa trabalhar isso, porque é trabalhando que a gente consegue, não é trabalhar como, por exemplo, ou limpar uma casa, ou, sabe, botar na fábrica, não. É trabalhar para que a gente dê sentido neste futuro. Porque a gente trabalhou, o último que foi... Despertar é preciso, coragem. Despertar é preciso, né? Ter coragem é preciso. Então, este futuro que traga essa transformação, tá? Na escrita, a coragem de você escrever ali e dizer, olha, esse fato está acontecendo. Ou seja, o que aconteceu no país nesses últimos anos? O que vai ser daqui mais 1 ano, 2 anos, sei lá o quanto? Né? Então, não sei, a gente trabalhar nesse sentido. Que seja um sentido agora. É futuro, amanhã, o que vai acontecer? A gente não sabe. Né? Mas a gente trabalhar nesse sentido para que as coisas ocorram e para que haja transformação. Né? Porque é isso que a gente busca, né? A transformação. Né? Uma vida saudável, né? Vida com, sei lá, com um bom relacionamento, de amizade, que a gente está perdendo isso, os direitos, embora os direitos agora a gente começa a resgatar, entendeu? Então, esse futuro é que a gente tem que incluir tudo isso, né? Por bem da gente, por bem da humanidade, ou seja, como a gente não pode abarcar a humanidade, a gente tem a sociedade, a cidade, né? O que cidade a gente quer também no futuro, né? Aliás, a gente tinha lá atrás, quando a gente tinha o Celso Daniel ia trabalhar muito na Cidade Futuro, tá? E isso caiu por terra, porque foi nós mesmos, né? Foi a população mesmo que derrubou isso, né? É isso que a Inês colocou agora, né? Então, é isso que a gente tem, que eu acho que a gente tem que trabalhar. Não sei se eu... A Inês falou aquele projeto, né? Eu comecei a rir sozinha aqui, Inês, porque tem tardes que eu faço o meu projeto para o outro dia. Eu levanto, acontece completamente diferente. Tudo que eu planejei. Mas fez. Ainda bem para ver. Já começo. Então, nem sempre a gente faz um projeto e consegue levar aquele projeto avante. Eu acho que realmente está no tempo de a gente parar, pensar e mudar. Parar para a gente avaliar um pouco como foi, né? A nossa infância, a nossa juventude, o nosso casamento e os dias de hoje, né? Como está sendo e o que tem que mudar. Porque, olha, gente, não dá com o pensamento que está vindo aí agora, eu acho que vai ser uma catástrofe. Se não parar para pensar realmente, ver o que foi bom e o que pode ainda acontecer e o que não foi bom tem que mudar realmente, porque eu sou assim, né? Foi bom para mim, eu quero que seja bom para a minha nora, eu quero que seja bom para os meus filhos, eu quero que seja bom para os meus amigos. Não foi bom? Vamos deixar de lado e vamos partir para melhorar, porque
Tem pessoas que falam assim, não, eu sofri, então a nora tem que sofrer mais que eu. Né? E não é verdade, você tem que fazer o outro se sentir bem, não porque eu sofri, o outro tem que sofrer. Então, eu acho que a gente tem que realmente parar o que foi bom, o que não foi, né? E o que tem que melhorar e começar a mudar, porque tem muita coisa que foi boa, que a gente vê que as pessoas conversam, né? E sente essa necessidade. Nossa, aquele tempo a gente fazia isso, era tão bom, eu sinto tanta saudade, por que não voltar? Pelo menos, né? Não, mas isso foi ruim, aconteceu isso, então, vamos eliminar aquilo, vamos buscar o melhor. Tentar pelo menos, né? Futuro, a gente só sabe que o nosso futuro. Amanhã a gente não está mais aqui, a gente lutou, a gente tentou, mas pertence a Deus. Mas esse futuro, né, que a gente está discutindo aqui, a gente pensa nas transformações e na mudança, é pelo coletivo. Não é sozinho, é pelo coletivo. Tá? Surgiu uma frase aqui. Já posso falar ou vou escutar mais? Então vamos lá. Mas assim, Já saiu. Eu tenho dificuldade de pensar que o futuro existe. Porque é muito difícil você discutir o futuro. Porque quando você vai para amanhã, você já está no presente. Entendeu? Amanhã já vai ser o presente mesmo. Todo mundo consegue discutir historicamente o que passou. Eu vou divergir de você agora, hein? O que está acontecendo hoje, mas Vou divergir. eu posso até planejar aquilo que eu quero para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 4 anos, mas eu vou estar vivendo um presente ali. Eu não vou estar vivendo um futuro. O futuro é muito difícil você enxergar, porque existem muitas coisas que vão acontecendo aí no caminhar nosso, que aquilo lá não é isso mais que eu quero. Eu lembro quando eu participava da JOC, né? A Juventude Operária Católica, que tinha uma frase que a gente gostava muito, que falava assim: nós não somos revolucionários, nós somos a própria revolução, porque a gente gostava de viver o presente. Né? Porque mesmo quando você é jovem, se você é jovem, adolescente, fala com um adolescente, por exemplo, como que você se vê lá na velhice? Ele não se vê, isso para ele é inalcançável. Para a juventude isso é inalcançável. Porque eu falei da questão da divergência, que é assim. Porque ela falou que ela falou uma frase muito forte, que o futuro não existe, né? Eu acho que o que não existe é o presente. Sabe por quê? Eu já peguei, ó. Já foi. Já foi. É passado, não é presente. O futuro, sim. Eu quero. Tá, mas vamos lá. Não entendi. Eu entendi. Eu não estou divergindo de você no sentido de dizer que você está errada. Não é isso. É uma maneira de pensar. O que eu quero dizer, o que eu vou provocar como reflexão é o seguinte. Veja, nós vamos publicar um livro em dezembro. Como que o futuro não existe? Nós vamos publicar um livro em dezembro. Falou de planejamento. Então, na verdade, é claro, existem como é que fala? As intempéries da vida, né, que pode fazer com que aquilo que está planejado não aconteça ou aconteça de maneira diferente. Inclusive, eu vou dizer isso. Eu vou dizer aquela questão do lançamento, eu quero dizer uma outra coisa em relação a isso, que eu quero voltar naquilo lá. Então, talvez essa reflexão, a gente possa trazer alguém, inclusive, que nos ajude a refletir essa coisa, desta relação, né, do presente, passado e futuro. Porque a minha concepção de que o futuro existe, sim. Eu posso fazer acontecer, desde que eu planeje, essas coisas, palavras que foram ditas aí. Estruturalmente, sim. Então, mas é isso. Você vai organizar. Sim. Você já está presente, né?
Claro. Depois a Anitta. Eu falei da questão daquele livro até que você deu, não sei se você mandou uma autobiografia. E ali eu tenho, numa passagem, eu falo, quando preso ao passado. Sim. E a partir do momento que eu comecei a aprender, que eu comecei lá, até eu falo que aqui é um processo conchado para mim, até muito além de ter feito uma faculdade de letras, eu falo, não, olha, foi só para aprimorar, ajudou bastante, mas não tanto quanto abrir a mente, quanto a temas, quanto uma maneira de enxergar a escrita como essa libertação, a palavra como essa libertação, até mesmo na criação de muitos, que eu falo que são gigantes, eu falo, estou só aprendendo. E comecei a enxergar naquela frase de, olha, desengavetando sonhos. Isso já mostra o futuro. Eu não posso ser totalmente realista, porque senão eu me torno alienado. Então, tem que planejar para o amanhã, eu tenho que sonhar com o amanhã, eu tenho que viver sim o amanhã, hoje, planejando sim para o amanhã, porque senão eu começo a ficar uma pessoa alienada, muito dura. E talvez nós estamos precisando impactar uma sociedade que está assim. Ela está influenciada e está se tornando dura, porque não é. Se eu fizer assim, vai acontecer o erro do passado. Então, nós temos que desengavetar esses sonhos nas pessoas para tornarem elas mais Nossa, isso é muito profundo, cara. Isso é muito profundo. Eu acho que quando você fala nessa expectativa de sonho, eu acho até legal. Também eu acho que é uma coisa que você também não enxerga. Se você for pensar de ação mesmo, é sonho. E o sonho é aquilo. Ele só vai ser realizado quando você faz, quando você está fazendo. Por isso que essa ideia de futuro, para mim, ela não existe. Entendeu? Não, tá certo. Sim, é uma maneira de ser. Espera um pouquinho, a Anitta pediu. Deixa o Marcos concluir. Assim, não é só os sonhos, são os projetos. A partir do momento que você tem um projeto, você tem algo, isso te dá vida para você simplesmente falar, não, eu posso melhorar. Só que eu vou melhorar lá na frente? Não, eu vou melhorar agora, porque eu tenho esse objetivo. Perfeito. Anitta, depois Luzia. Quando a Inês falou de planejamento, e aí o futuro. Por exemplo, a gente está aqui sentado, tá? É o futuro nosso, é o futuro nosso. Tá bom. Vamos elaborar um projeto, tá? Nós elaboramos esse projeto. Que vai ser bom para a sociedade ou para a cidade de Santo André. Tá. Nós vamos alcançar esse projeto, mas nós temos nossos netos, tem a cidade, tem tudo. Então, existe o futuro. Tá? A gente pode alcançar, por exemplo, eu não vou alcançar, quem mais novo aqui até pode alcançar, entendeu? Mas é o futuro que está lá, os nossos netos. É nós que planejamos isso. É nosso. Por isso que a sociedade está desse jeito. Tá? Tô gostando. Não tem, tô gostando. Não tem planejamento. Tá plantando. Tá? O ser humano está tudo, como é que fala? Se perder vai ser, você vai falar a palavra mais correta. Tá? Então, o futuro é esse. Não vai ser para mim amanhã. Perfeito. Por exemplo, o pai, quando trabalha tem os filhos, bota os filhos na faculdade, tá? Ele tá vendo o futuro dos filhos. Tá? Dele, mas não. Tá? É dos filhos. Tá? Ele está plantando, planejou aquilo possível, é claro. Se ele pode, ele tem condições. Tá? Se não tem planejamento e não tem futuro. Luzia. Olha, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar desse livro ou não. Chama Efeito Isaías. Não sei se alguém leu. Eu li esse livro 2 vezes. Eu fiquei, assim, impressionada. Está falando exatamente isso que a gente está falando aqui. O que aconteceu? Lá ele conta a história de muito tempo atrás. Muito. E tudo que aconteceu, tipo, vamos supor, num determinado ano aconteceu aquilo, o pessoal fez isso, o pessoal morreu, voltou uma outra geração. Aquela geração desfrutou ou sofreu com aquela geração anterior que foi deixada. Então, o que acontece? Igual você está falando. Existe futuro? Existe, porque existiu o futuro do ano passado até hoje. Quantos futuros tiveram? Então, o que acontece? Se a pessoa, hoje, o que nós estamos fazendo aqui, colocando todas essas coisas em papel em branco para as pessoas lerem, ou as nossas atitudes
a gente fazer algo para que no futuro, não nós estamos plantando, mas para que alguém no futuro colham, desfrutem daquilo de bom que nós plantamos hoje. Quer dizer, nós não vamos colher, ou talvez vamos, sei lá, vamos ter até uns tempos. Mas os futuros, né? Quero viver mais 200 anos. Não, mas assim, seria interessante, né? Você realmente pensar no que você está fazendo hoje, já pensar no futuro da próxima geração. Anitta, segura um pouquinho que o Zé Silva pediu antes de você. Zé Silva, depois você. Eu acho, sobre esse tema, sobre o futuro, né? Um futuro melhor, lógico, né? A gente fala futuro, às vezes sempre desejamos um futuro melhor, né? Mas esse futuro melhor depende muito de agora, do presente, é uma coisa lógica, né? Depende. Um exemplo. As mudanças na agricultura, na agropecuária, a divisão de terras, a ocupação da terra. Por exemplo, antigamente plantava muito. O tempo do café, e o café dá o nome de cultura permanente, que dura bastante tempo, o pé de café. E tem as culturas temporárias, feijão, milho, arroz, que colhe constantemente. Então, por sorte, o Brasil começou a ter as mudanças da agricultura para a pecuária, da pecuária para o canavial, vamos dizer mais simples, para todo mundo entender. O canavieiro, né? Estão plantando canas. Por sorte, olha só, a sorte acompanhando essa circunstância, o álcool, surgiu o álcool, não só o açúcar, mas o álcool, a fabricação do álcool, exportando álcool. Olha só, falando em termos de futuro, os acontecimentos, a evolução, a própria evolução de hoje já está significando um futuro melhor. Então, agora, a evolução, desculpa eu falar um pouquinho alto, é o meu jeitão. Hoje, por exemplo, nós já estamos falando, resumindo tudo, hoje já estamos falando no carro elétrico, ônibus elétrico, testando aqui. Será que a gente não fica sensibilizado por isso? Ou assustado. Ou até assustado? Então, isso já é futuro. Porque ele está falando do futuro melhor ou não, né? Ou não. Isso. Então, agora estão falando as coisas positivas, perfeito, né? Não, perfeito, está ótimo. Então, tem também o outro lado, lógico. Então, é nesse sentido, minha reflexão. Obrigado, Zé, muito boa. Anitta. É só para dar um exemplo aqui do futuro, que foi falado aqui, que a gente constrói para filhos, para outra sociedade, a gente tem exemplo da saúde. Eu estou aqui, que participei de denúncia que tinha saúde, e a saúde melhorou muito em Santo André, porque teve um grupo de pessoas de luta, que fez a saúde melhorar, embora entrou em decadência nessa prefeitura agora. Tá? Mas para todo mundo, eu só registrei? Não. Todo mundo. A cidade inteira beneficiou das coisas boas, da saúde, que a gente estava na reunião. A Silvana é da área da saúde, hein? Hã? A Silvana é da área da saúde. Então, porque nós lutamos para isso. Nós lutamos para isso. Então, posso continuar provocando? Assim, pescando um pouco as ideias, para a gente pensar, tá? Pensar. A liberdade transforma. Alguém falou de liberdade. A liberdade transforma. O futuro se constrói. Proposta de tema. Já surgiu uma frase aqui. Podemos melhorar, pode ser outra coisa totalmente diferente, mas a liberdade transforma. A liberdade transforma. Certo? O futuro se constrói. Falou de planejamento, falou de se constrói. Porque se hoje, é claro que isso jamais, isso é impensável, obviamente, mas vamos imaginar, se a humanidade parasse, qual é o futuro? Não existe. Claro, não existe o parar, né? O movimento é natural, né? O movimento ele é natural. Mas eu penso que porque veja, só vai ter o livro
em dezembro, se todo mundo participar, e se a gente planejar e fizer. Então, ele se constrói, o livro será construído. Ele não vai acontecer só por uma ideia. Ele vai acontecer se ele for construído. Então, qualquer que seja o futuro que nós queremos, que nós queiramos, né? Seja para nós, seja para nossos filhos ou para a humanidade, ele precisa ser construído de alguma forma. E mais do que isso, hein? Mais do que isso. Isso eu estou pensando agora. Mais do que isso. Ele é o resultado daquilo que nós plantamos. Já falaram de semente aí, falaram de uma série de coisas. Porque sem construção não tem nada. Não tem. Talvez seja o caminho aí para nosso tema. Sem repetir muitas coisas do passado. A construção para o futuro. Para o futuro. Quando eu penso em futuro, Inês, quando eu penso em futuro, essa liberdade ainda não aconteceu. Por isso que eu estou dizendo, a liberdade ela é importante. Então, ela vai transformar para esse futuro que eu quero construir. Liberdade é preciso, é evidente que para se ter liberdade, é preciso libertar-se. Então, liberdade cabe mais do que a libertação. Eu também acho. Porque a libertação é um ato consumado. Eu acho que a liberdade transforma. Você quer construir. É isso. Aí sim. O futuro... É isso mesmo ou estou errado? Aí a gente transformou. A liberdade transforma, o futuro se constrói. O futuro que eu quero construir, eu quero que seja um futuro de liberdade para as pessoas. Que é uma liberdade que nós não temos hoje. Porque se nós olharmos, vamos pegar o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, o trabalhador ainda continua escravo, é um regime de escravidão ainda. É todo mundo? Não. Mas tem o regime de escravidão ainda, por quê? Porque ele é preso ao salário de exploração, às vezes a uma condição de trabalho insalubre, enfim, tem uma série de assédio, salário baixo e tudo. Por isso que eu estou dizendo que essa liberdade para o futuro que eu quero, ela é, digamos, essencial, primordial. Sem ela não existe esse futuro que eu quero construir. Vai dar para trabalhar muito bem as quatro palavras. Dá. Libertação, transformação, futuro e construção. E, na verdade, quem constrói, gente, somos nós. Não tem aquela coisa de enfeite. É que a população não parou para pensar nisso. Mas tudo é nosso. Eu até costumo, quando eu converso até com meus netos, algumas pessoas, eu dou esse exemplo. Olha, por exemplo, se eu não viesse aqui, eu não ia saber o que estava acontecendo. Então, eu sempre coloco essa frase. Tá? Participação. Participação. Se eu não venho aqui, eu podia ter ficado na minha casa. E aí, o que rolou aqui? Não sei, é a mesma coisa. Se a pessoa não vai na fábrica trabalhar, a empresa não vem até ele. Então, é que a gente tem um ensino, uma educação, que não coloca isso na prática. Por exemplo, Milton Nascimento, que é aquela música lá, Eu, Caçador de Mim. Isso será que é colocado por jovens? Tá? Eu tenho colocado isso para algumas pessoas. Eu, Caçador de Mim. Anitta, você me dá uma parte? Dou. Pode me chamar de doido. Eu acho essa frase muito mais perfeita do que a de Sócrates, só sei que nada sei. Eu acho que eu, caçador de mim, ela é muito mais ampla do que eu só sei que nada sei. Você entendeu o que eu estou dizendo? Hã? Não fiz, não. Mas eu gosto. Não. Eu não tenho dúvida. Só sei que nada sei. Perfeito. A vida é um eterno aprender. O que nós estamos aprendendo aqui hoje não tem preço. Eu sei disso. Eu só estou dizendo que, se nós formos refletir essas duas frases, esse sei que nada sei talvez eu vou falar um absurdo aqui, mas eu vou falar.
dá a sensação de que eu já sei o que sou. Ó, isso é muito profundo. Não sabe, né? Que não sei. Mas eu Exatamente, que não sei. Que não sei. Claro. Não, claro, Giovana, tranquila. Eu também não entendi. Eu só sei que nada sei. Ele era um cara, um homem, que ele andava assim no meio das pessoas, né, porque ele queria aprender muito, ele queria entender o seu pensamento. E se esses pensamentos iriam me ajudar a construir a minha escrita, a construir a minha... falar da realidade, aquela coisa. E aí, o que ele fazia? Ele fingia que ele não sabia para que você pudesse trazer coisas para que ele construísse o quadro. Por isso que ele fala, eu sei que não, só sei que nada sei, porque eu quero aprender e descobrir o que as pessoas pensam de determinado assunto. Porque a partir daquilo lá, eu posso também construir, entendeu? Perfeito. Não. Mas isso também, Ele tanto é que a hermenêutica, né? Ele usava... Sim. Gente, podemos dar como encerrado a escolha do tema? Luzia, tudo bem? Fica assim? Então, uma salva de palmas para nós. Definimos o nosso tema.